Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou José Carlos Pinto falando com vocês aqui no canal Falando com Ciência sobre aspectos da educação, da ciência e da pesquisa que se faz no Brasil. No dia 20 de dezembro de 2023, a CAPES tornou público o novo documento que contém o Plano Nacional de Pós-Graduação para o período de 2024 a 2028 e colocou o documento na forma de consulta pública, de maneira que você pode ler e emitir opiniões e fazer sugestões sobre o plano. Os planos nacionais de pós-graduação são publicados desde o longínquo ano de 1975, com alguma frequência, estabelecendo prioridades, metas, estratégias para o desenvolvimento na pós-graduação brasileira. O último plano, o sexto, havia vencido no ano de 2020 e não foi renovado, obviamente porque o governo anterior não tinha qualquer plano para a educação no Brasil e, portanto, não teria também nada o que oferecer e planejar para a pós-graduação. Na minha opinião, a CAP acertou duas vezes com a divulgação desse documento. Primeiramente, porque formula e divulga um plano que era de fato necessário, esperado e que havia sido adiado por 4 anos pelo governo anterior. E, em segundo lugar, porque coloca de maneira original o documento na forma de consulta pública para participação popular, de maneira que eu convido você a ler o documento, emitir opiniões e encaminhar sugestões para a CAPES. Mas, no meu entender, a CAPES errou feio na formulação do documento, que é de fato muito ruim, na minha opinião. E para você não achar que eu simplesmente estou aqui ranheta, reclamando de tudo, eu vou mostrar para você como esse documento foi composto e o que ele contém. Para começar, são 172 páginas para sua leitura. Parece um plano grande, né? É, só que não. Da página 1 à página 6 é feita uma apresentação do documento, portanto, não é plano. Da página 7 à página 13 é feita uma apresentação muito interessante sobre a história dos planos anteriores, mas isso também não é o plano. Da página 14 à página 19, é apresentada uma explicação sobre como o plano foi organizado e formulado. De novo, isso não é o plano. Da página 20 à página 47, são apresentados muitos dados, o que é muito legal, mas isso também não é o plano e há certamente muita redundância com o censo da educação publicado com alguma frequência pelo INEP. Lá você pode encontrar alguns dados legais, como, por exemplo, o crescimento do número de cursos entre 2015 e 2022, o crescimento do número de docentes, o crescimento do número de discentes, mas algumas contas, na minha opinião, deveriam ser feitas, mas não foram. Uma delas é que o número de professores por programa de pós-graduação cresceu no período de 2015 a 2022 de 19 para 23, portanto, uma expansão do corpo docente, enquanto o número de discentes permaneceu mais ou menos constante no mesmo período, variando de 87 para 86 alunos por programa de pós-graduação. Esse número, 87, é extremamente elevado e não foi discutido em nenhuma parte do documento, porque ele sugere um tempo de residência muito longo do estudante nos cursos de pós-graduação. Se não, vejamos, se tomarmos uma média do curso de mestrado, que constitui a maioria esmagadora dos cursos de pós-graduação, o número médio de alunos por período acadêmico, considerando 2 anos, seria da ordem de 40. Como as turmas não têm esse tamanho em praticamente nenhum lugar do Brasil, o que se conclui muito rapidamente é que o estudante passa muito mais do que 2 anos nos cursos de pós-graduação. E essa deveria ser uma meta estabelecida no plano, mas que não é
abordada, que é a redução do tempo de residência dos estudantes e a redução do tempo para titulação nos cursos de pós-graduação. Da mesma forma, o número de estudantes no período 2015 a 2022 foi reduzido de 4,5 para 3,7 estudantes por docente, o que é muito pouco, em especial se nós considerarmos um curso de doutorado, nesse caso de 4 anos, seria menos do que um aluno por ano por docente para orientação. No caso do mestrado, ainda assim, seriam dois, apenas dois, por docente por ano nos cursos de pós-graduação. Esse número certamente tem que aumentar. E considerando as heterogeneidades do país, certamente há muitos docentes trabalhando em muitos programas de pós-graduação sem orientar qualquer estudante. Esse tema não é discutido no plano. Pois bem, o plano continua da página 48 até a página 87, estabelecendo desafios para a pós-graduação, que são discussões gerais sobre temas que deveriam ser aprimorados sem que constitua um plano, uma estratégia, seja apresentada a meta, como, por exemplo, elevar o número de pós-graduandos, que caiu no período de 2015 a 2022, o que é grave para o Brasil, considerando que o número de pós-graduandos per capita na população brasileira é muito baixo. Garantir condições de acesso, permanência e conclusão dos cursos, em particular considerando a queda do valor real das bolsas de pós-graduação e a queda do número de bolsas que é apresentada na seção com estatísticas, ampliar a diversidade e a inclusividade, e aqui é impossível deixar de reparar uma coisa. O tema do gênero, ele é abordado várias vezes no documento, na figura 14, na figura 15, na figura 20, na figura 21, na figura 22, na figura 23, na figura 29, na figura 49, e não há qualquer dúvida de que é necessária o desenvolvimento, o estímulo à igualdade de gênero nas universidades, que no caso dos professores ainda é muito reduzida a participação da mulher, mas salta aos olhos de que o tema da cor e da etnia só é discutido na figura 50, de maneira que parece no documento da CAPES que a conquista da igualdade é a conquista da mulher branca. Praticamente não se fala nada sobre o negro e muito menos sobre a presença da mulher negra, que é desprezível na pós-graduação brasileira. Esse tema é urgente e não foi sequer abordado nesse plano. Um outro desafio seria reduzir as assimetrias enormes no Brasil, em particular entre os estados do Norte e Nordeste e os estados do Centro-Sul, Sudeste e Sul do Brasil, ampliar relações com o trabalho, é um dado muito curioso no documento que mostra que o nível de emprego entre os pós-graduados brasileiros, em média, é muito maior que entre os não pós-graduados, e isso vai contra a ideia de que a população brasileira tem, de maneira geral, de que o ensino não vale a pena, de que estudar não vale a pena. Vale e vale muito. E um outro desafio é o de expandir o sistema de pós-graduação com qualidade. O plano mesmo só começa na página 88. Se você quiser ler o plano, você pode pular direto para a página 88. E termina na página 115. Portanto, são 27 páginas com a apresentação do plano, ou apenas 16% do documento total apresentado. E o plano se concentra em torno de alguns temas, como acesso e conclusão, acesso do discente, aumento do acesso e conclusão do curso, melhoria da qualidade, integração com a educação básica, o envolvimento necessário da inovação com a pesquisa, redução de assimetrias, promoção da internacionalização e algumas questões de governança. E nós vamos voltar a esse ponto já já. E, finalmente, entre as páginas 116 e 171, há um calhamaço de ideias coletadas nas reuniões
que foram feitas nos diferentes estados, sem nenhuma conexão de uma ideia com a outra. Nada, frases soltas, ideias soltas apresentadas por cada comitê. A gente vê que o plano, portanto, está contido entre as páginas 88 e 115. E aí é importante dizer que lá não há estabelecimento de qualquer prioridade. Se você perguntar quais são as prioridades, não sabemos. São platitudes, obviedades, simplesmente escritas numa folha de papel. Não há prazos para a consecução de metas, porque não há qualquer meta estabelecida nesse documento. Não há, portanto, qualquer plano, volto a dizer. Esse documento é muito ruim. Para você não pensar, de novo, que eu estou simplesmente de implicância, vou mostrar aqui para vocês algumas frases coletadas no plano. Na página 93, induzir e fomentar ações à atração de discentes de graduação para pós-graduação. Como? De que maneira? Isso é o que é feito desde sempre na pós-graduação. Isso é uma frase solta, uma bobagem, uma platitude. Na página 94 está escrito: induzir e valorizar a implementação de políticas de ações afirmativas voltadas aos grupos subrepresentados no âmbito da pós-graduação. Que ações afirmativas são essas? Quais são os grupos? Quais são as metas? Nenhuma palavra sobre esse tema. Na página 96, rever conceitualmente a organização das áreas de avaliação, visando atender às atuais demandas e aos complexos desafios da sociedade e do Sistema Nacional de Pós-Graduação. É brincadeira. Quais são as demandas? Quais são os desafios? O que a sociedade quer? Como que a sociedade vai ser ouvida? Nada disso é discutido. Na página 97, induzir a aproximação e a articulação entre educação básica, graduação e pós-graduação, visando contribuir para o progresso científico, econômico, ambiental, cultural e social do país. Pô, beleza, mas como? Eu concordo que isso é necessário, mas vai fazer como? Como vai ser feita essa aproximação? Qual é o projeto? Qual é a meta? Na página 101 está escrito assim: sensibilizar as redes para a importância da participação de professores nos programas de internacionalização. Gente, isso é uma bobagem tamanha, porque praticamente todo professor de pós-graduação participa de redes de colaboração com vários professores de outros lugares do país. Portanto, o plano é vazio, ele não traz nenhum plano real, apenas um conjunto de ideias em torno das quais se espera que a comunidade coalesça, sem nenhum objetivo concreto a ser alcançado. Por isso, de novo, para não ficar parecendo apenas que é uma coisa tacanha, eu, por exemplo, gostaria de estabelecer 3 prioridades. E eu vou dizer aqui quais são. 1. Dobrar a participação de negros na pós-graduação até 2028, quando esse plano termina. E essa meta já é bastante humilde, acanhada, porque faltam negros na pós-graduação brasileira. E esse tema não é discutido com intensidade no plano. Em particular, faltam mulheres negras. Você, mulher branca, que tem defendido com justiça, de maneira correta, legítima, a sua participação na pós-graduação, defenda também a participação da mulher negra de maneira explícita nos documentos e nos planos. 2. Instituir programa que obrigue o docente e o discente bolsistas, financiados com dinheiro público, a participarem de atividades acadêmicas na graduação e no ensino médio até 2025. Se você quiser saber como fazer isso, procure a FAPERJ, que tem excelente programa de indução de atividades de seus bolsistas nas escolas públicas de ensino médio mantidas pelo Estado do Rio de Janeiro. 3. Instituir programa de compartilhamento compulsório de equipamentos financiados com dinheiro público nas centrais analíticas institucionais a serem criadas em universidades mantidas e financiadas por dinheiro público de todo o país. Não é possível mais haver tanta redundância de equipamentos e tantos equipamentos ociosos na pós-graduação brasileira. Vamos usar melhor os recursos do governo federal, em particular,
para compartilhar o recurso com todos. Estão aí 3 sugestões. Eu vou enviar para consulta pública. Sugiro que você participe, leia o documento e mande também a sua opinião. Um grande abraço e até o próximo vídeo.